pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Karina, professora de língua portuguesa dos 9º anos, e eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho do roteiro que vocês vão ter que fazer agora no segundo bimestre. Esse roteiro, ele vai se pautar um pouquinho dentro da gramática da língua portuguesa. Quando eu falo gramática da língua portuguesa, eu tenho certeza que tem bastante gente que já fica preocupada, né? Nossa, professora, mas a gramática é difícil. É um pouco difícil, mas eu tenho certeza que essa gramática aqui vocês vão tirar de letra, porque tá bem fácil de entender. Então, a gente vai falar um pouquinho de 3 conceitos: frase, oração e período. A frase é mais simples, todo mundo aqui sabe o que é uma frase, certo? Mas mesmo assim, a gente vai ler ali no PowerPoint que eu fiz para explicar melhor para vocês. Vocês têm isso tudo no roteiro, tá? Com uns exemplos um pouco diferentes, mas dá para entender da mesma maneira. Então, frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver um verbo para a formação de uma frase. Então, para ser frase, não tem necessidade de ter verbo, tá? E toda palavrinha terminada com um sinalzinho de pontuação indica que pode ser uma frase, desde que tenha sentido completo. Por exemplo, se alguém disser silêncio, a pessoa entonou, fez a entonação da voz utilizando um ponto de exclamação no final, e a palavra silêncio, nesse caso, pode ser considerada sim uma frase, porque houve total entendimento. Ou seja, todo mundo entende que é para fazer silêncio, que temos que ficar quietos. Choveu. Uma afirmação, ponto final. É uma frase? Sim, é uma frase. Alguém está afirmando, então, que choveu. Portanto, pode ser considerada uma frase. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem como recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos, palavras, apenas palavras, não tem sentido. Então, para ser frase, tem que ter a pontuação e tem que ter o entendimento completo. Não tem obrigação de ter verbo. Oração. Não é aquela oração que a gente faz na igreja, tá? Toda vez que eu vou ensinar a frase oração, alguém fala isso, mas não tem nada a ver. E para ser oração, qual é a diferença entre a frase e a oração? A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo, ou seja, é obrigatório que tenha um verbo dentro para ser uma oração, ou uma locução verbal, que eu não vou entrar nessa explicação agora, isso vai ficar um pouquinho mais para frente para a gente ver, mas a gente ainda vai falar dela, tá? As orações podem ou não ter sentido completo. Exemplos: acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Então, o que a gente percebe? Nossa, mas é parecido com a frase. A diferença é que na oração nós temos a obrigatoriedade de ter um verbo. Todo o sentido desse enunciado está girando em torno de um verbo. Se eu tirar o verbo, eu não vou entender o que a pessoa quer me dizer, tá? Então, tá lá, acabamos, finalmente. Aonde está o verbo ali? Finalmente, será que é verbo ou será que é o acabamos que é verbo? Então, a gente sabe lá, acabamos é o verbo, se eu tirar, vai ficar finalmente. Finalmente o quê? Daí a gente não entende. Então, para ter um sentido completo, tem que ter o verbo, ok? Ah, e agora eu lembrei que vocês sempre me falavam nas aulas, professora, mas o que é verbo? Tem que saber o que é verbo para poder entender frase, oração e períodos. Então, verbo é aquilo que vocês aprenderam lá atrás, gente. 6º ano, antes até, vocês já viram o que é verbo. Tudo aquilo que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, já sabe o que é frase, já sabe o que é oração. Agora, a gente vai para os períodos. Muito simples. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Então, existem 2 tipos de períodos. A gente tem o período simples e o período composto.
A gente vai começar pelo período simples. O período simples é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado absoluto, oração absoluta. Então, quais são os exemplos? Estamos felizes com os resultados. Olha o verbo aí, estamos. Faltam apenas alguns dias. Olha o verbo, faltam. Talvez eu vá, o verbo ir, né? O vá. Então, no período simples, o que a gente tem? Uma oração constituída de apenas um verbo. Então, tem um verbo lá dentro, período simples. Nossa, mas que fácil, e é isso mesmo, é bem fácil. E o período composto? Então, vamos lembrar essa palavrinha aí, composto. É igual um nome composto. Eu sempre faço essa relação que é para ficar fácil para vocês. Por exemplo, Júlia. Júlia é um nome simples. Um só, período simples. Maria Júlia é um nome composto. Período composto, tem dois nomes, então tem que ter dois ou mais verbos. Então, vamos ver. O período composto é formado por mais de uma oração, ou seja, tem que ter mais de dois verbos. Então, tem que ter de 2 a mais verbos lá dentro do enunciado para ser chamado de período composto. Olha o exemplo. Faça como eu pedi. Então, a gente tem o verbo faça e pedir. 2 verbos no mesmo enunciado, período composto. Não sei se tenho coragem. Sei e tenho. 2 verbos no mesmo enunciado. Então, a gente tem aí período composto. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Então, lá a gente tem o começou, o ia, o passando. A gente tem lá vários verbozinhos. Deu para entender? É muito simplesinho. Então, o período simples é aquele composto por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Tem que ter apenas um verbo. Período composto é aquele constituído de 2 ou mais orações. Exemplo. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. 2 ou mais verbos, ok? E aí, lá no roteirinho de vocês de atividades, a atividade 1, eu nem coloquei aqui nesse PowerPoint porque ela é muito simples. Vocês têm que falar o que é frase, o que é oração, o que é período simples e o que é período composto. E aí tem umas frasezinhas lá, uns enunciadozinhos, em que vocês têm que colocar PS para período simples, PC para período composto. Bem fácil de fazer. Aqui eu coloquei só a atividade 2, tá? Então, eu coloquei um meme que tem a ver com o que vocês fizeram no último roteiro, que diz assim: que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. E é um urso que tá dizendo isso, né? Você acha que isso vai acabar bem? Então, a primeira pergunta é: explique por que o trecho que rebeldia é essa, jovem? Que rebeldia é essa, jovem? É uma oração. Para ser uma oração, tem a obrigatoriedade de ter o quê? Então, olha aí dentro desse enunciado. Que rebeldia é essa, jovem? O que tem que ter aí dentro para ser considerado uma oração? Vocês vão voltar lá e vão ver o que é oração, ó. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, o que tem que ter aí para ser considerado uma oração? Pensa, primeiro tem que saber o que é verbo, né? Tem que procurar, tem que entender. Eu não vou dar resposta, vocês têm capacidade de fazer. A 2. Explique por que o trecho. Senta aqui, vamos conversar. É um período composto. Por que é um período composto? Para ser um período composto tem que ter o quê? Olha lá. É constituído por 2 ou mais orações, de 2 para mais verbos. Será que tem isso aqui nessa parte? Vocês vão analisar e escrever. Eu espero que eu tenha, ajudado. Se não tiverem entendido dessa forma que eu expliquei, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu explico
tudo de novo de uma outra maneira. Lembrando que lá no roteiro eu coloquei um link de uma paródia que vai falar de período simples e composto, frase e oração, bem legalzinha de ouvir. Tem também o vídeo, o link para o vídeo do professor Noslen, que a gente sempre assistia nas nossas aulas. Ele explica também muito bem explicadinho e vai ajudar vocês a fazer, tá bom? Obrigada, gente. Tenham um ótimo dia.